que acontece é que, ao longo dos anos, alguns estudos foram feitos, vários diferentes estudos foram feitos, da aplicação dessas escalas, ou às vezes a aplicação de algumas dos subtestes das escalas, para avaliar pacientes com determinadas características, com danos neurológicos ou com problemas neuropsicológicos. E aí algumas dessas tarefas, algumas dessas subescalas, elas têm algumas características que nos possibilitam avaliar alguns aspectos neuropsicológicos, tá? Mas as escalas Wechsler, elas servem e foram desenvolvidas para testar a inteligência, eminentemente. Não é que nem por exemplo, o Neuxilin. Ele foi desenvolvido para avaliação neuropsicológica, tá? Esse aqui, ele foi desenvolvido, as escalas Wechsler, para avaliar a inteligência. A gente utiliza algumas dessas subescalas dos testes para fazer a avaliação neuropsicológica. Mas eu acho que é bem importante que isso fique claro, porque existem neuropsicólogos que utilizam somente as escalas Wechsler para fazer a avaliação neuropsicológica, não incluem outros testes, o que faz com que a avaliação fique um pouco deficitária, porque tem características como, por exemplo, atenção. As escalas Wechsler, nenhuma tarefa avalia a capacidade atencional. Avalia-se, em algumas subescalas, ou conjunto de algumas subescalas, velocidade de processamento. Mas velocidade de processamento não é capacidade de atenção concentrada, tá? Ou atenção dividida. A gente utiliza a subescala de dígitos, ordem direta, ordem inversa, para avaliar questões de memória operacional, memória de trabalho, mas única e exclusivamente o teste de ordem inversa de dígitos é que realmente a gente está trabalhando, ou está testando, avaliando a capacidade de memória de trabalho. O dígitos direto, ordem direta, não avalia isso, tá? Então, acho que é importante isso ficar bem claro, para que vocês saibam que é uma escala que, se for usar toda ela é para avaliar a inteligência, tá? E aí, na hora de montar um protocolo de avaliação de um paciente, a gente precisa pensar quais as vantagens e desvantagens de eu utilizar a escala inteira ou partes dela. Por exemplo, para crianças, é interessante você aplicar o VISC em geral, porque o VISC, mais do que os subtestes, ele dá os índices e as fortalezas e fraquezas que a criança tenha em determinados tipos de tarefas. E isso facilita a compreensão do desenvolvimento infantil e adolescente, tá? Mas depende da idade do adolescente também. Se você for aplicar o VISC num adolescente de 15, 16 anos, às vezes não é muito vantajoso, porque ele já está num estado mais avançado. A gente precisa investigar mais características, às vezes, de atenção. Muitos aparecem com um déficit de atenção, que a escala Wechsler por completo não vai te dar essa medida. Então, você vai precisar incluir outros testes além do VISC. Ou, eventualmente, utilizar o VASI, que é um teste mais curto das escalas também de inteligência, para poder incluir outros testes que possibilite uma avaliação mais completa desse indivíduo, tá? Então, vamos começar aqui, a caracterização das escalas, então. A escala VAIS, que é a escala para adultos, aqui no Brasil a gente segue na escala na VAIS 3, no exterior ela já está na VAIS 4, caminhando para VAIS 5, tá? Esse é um problema que a gente tem aqui, de atraso na validação dessas escalas, mas de qualquer forma a escala VAIS 3 é passível de a gente usar, passível perfeitamente de usar no Brasil. Ela está autorizada, acho, para uso até 2032, se eu não me engano, os dados normativos dela, tá?
A faixa etária da AVAES, ela é de 16 a 89 anos de idade, né? Ou seja, vai pegar o final da adolescência até o envelhecimento. Daí a gente pode, por isso que eu estava falando de usar diferentes subtestes da escala para fazer avaliações de algumas características específicas que podem ser interessantes, tá? Os dados normativos, tá? São 14 subtestes ao todo. Aqui tem um pouquinho... Opa, deixa eu abrir aqui. Aqui tem quais são os subtestes, tá? Dos 19, o completar figuras, que é um conjunto de figuras coloridas, a gente vai ver nos vídeos, a aplicação. À tarde não, na metade da manhã em diante, a gente vai, ou antes até, a gente vai começar a ver, para cada um desses subtestes aqui, a gente tem um videozinho da aplicação. Em conjunto, a gente também vai fazer a avaliação dessa aplicação, para vocês começarem a entender e trabalhar melhor com como que a gente avalia a resposta do paciente, tá? E como que a gente pontua, porque na hora se faz necessário, enquanto você está aplicando, fazer a pontuação, não é uma coisa que dá para você fazer a pontuação a posteriori, algumas 2 ou 3 subescalas a gente consegue fazer isso, o restante tem que fazer a pontuação na hora. E aí a gente precisa pensar a forma de aplicação, o lugar onde você vai estar, o ambiente para você aprender, né, a aplicar essas escalas de uma maneira mais eficiente, tá? Cada uma delas tem materiais específicos, nem todas, algumas você não precisa de materiais para aplicação, mas o caderninho, eu não separei, não esqueci, deixei lá no consultório. A gente tem um caderno, tá, de aplicação, um caderno de instruções, que vocês vão ver durante a testagem, tá? E aí vocês vão utilizando esse material para fazer a aplicação como um todo. As escalas, tanto a VISC quanto a AVAES, elas são divididas exatamente da mesma forma, elas têm a mesma estrutura, o mesmo número de subtestes, elas têm o mesmo número também de índices, específicos, tá? Então, se a gente deseja investigar a inteligência como um todo, provavelmente a gente vai precisar praticamente todos esses testes, tanto de verbal quanto de execução. Uma outra característica dessas escalas, que é um princípio interessante de você utilizar, ou de vocês utilizarem quando vocês montam um protocolo de avaliação de um paciente, é que as escalas, elas são se vocês observarem no protocolo, a aplicação é sempre de um subteste verbal, um de execução, um verbal, uma execução, um verbal e uma execução, porque eles demandam, inclusive, estratégias mentais de raciocínio, capacidades atencionais distintas, o que facilita para o paciente também não ficar tão cansado ou ficar monótona a aplicação da escala também. E isso é legal de vocês usarem também para pensar a aplicação dos testes para um paciente. Quando vocês puderem alternar diferentes testes, usar um teste de atenção, depois um teste de raciocínio, um teste de memória, um teste de atenção, pode ir variando, tá? Pode ir ajudando. A única coisa que eu sugiro que vocês sempre prestem atenção quando vocês montarem protocolos, que nesse aqui no VAES não se faz necessário, porque, como eu disse, eles montam o protocolo de aplicação foi todo desenvolvido para medir inteligência. É que a gente coloque como prioridade aplicar 1 ou 2 testes de atenção no início da sessão, quando você faz a avaliação, tá? Porque a capacidade atencional, a pessoa pode ir cansando ao longo do tempo, e isso vai diminuindo o spam. Então, é importante a gente aplicar os testes de atenção prioritariamente no início das sessões de testagem, tá? Então, todas essas subtestes aqui,
eles fazem parte da aplicação para características, para medir inteligência propriamente, com exceção ao armar objetos, que a gente pode deixar de fora. Esse 14º, que é o armar objetos, ele serve para substituir quando você perde algum desses outros testes, subtestes da escala, tá? Os índices, como eu falei para vocês, eles são bem interessantes, e para a avaliação neuropsicológica, esses índices são mais relevantes do que propriamente a medida de inteligência geral que o VAIS traz. Eu, particularmente, não uso com tanta frequência o VAIS, eu uso com mais frequência o VASE, e aí complemento o que eu preciso de índices através desses outros índices aqui da escala VAIS, tá? Então, de compreensão verbal vai envolver 3 tarefas que fazem parte da escala verbal, tá? Organização perceptual, completar figuras, cubos, raciocínio matricial, a memória operacional, aritmética, dígitos, sequência de números e letras, e velocidade de processamento, códigos e procurar símbolos. Esse aqui as pessoas utilizam como uma medida para avaliar atenção e função executiva, tá? A organização perceptual, em alguma medida, esse índice dá um pouco de informação sobre processamento visoespacial, organização visoespacial, tá? Mas tem alguns aspectos que, nesses 3 subtestes aqui, você dá o cubos, a pessoa mexe nos cubos e monta a figura. O completar figuras, a figura é apresentada e a pessoa tem que identificar falhas na figura. O raciocínio matricial é semelhante ao Raven, ou seja, é um quadrado maior que tem uma parte faltando e opções para a pessoa completar. Ou seja, em nenhum desses subtestes você tem a capacidade da pessoa utilizar a coordenação visomotora dela, que ela não desenha em nenhum momento, ela não escreve em nenhum momento. Então, não é um teste completo para organização ou para avaliação visomotora ou visoespacial, tá? A compreensão verbal, por exemplo, ela é um bom teste, ou é um bom índice para a gente investigar capacidades linguísticas, mas da mesma forma ela não é completa, porque em nenhum desses subtestes aqui tem a capacidade de leitura ou escrita. Em todos eles você vai ter informações orais e a pessoa responde a essas informações orais. Então, você não avalia a capacidade de leitura e escrita, a capacidade. Então, para investigar, por exemplo, aspectos de dislexia, fica um pouco complicado, porque a pessoa vai dar sempre respostas orais.